Bom dia, pessoal. Prazer estar retomando nesse ano de 2021 o nosso projeto Visitas Orientadas Remotas. Hoje nós teremos o prazer de receber o Dr. Guilherme Diabantaras, que é promotor de justiça aqui no estado de Alagoas desde o ano de 2017. Certo? Então, durante essa semana, nós ainda teremos, só para adiantar, mais um encontro, mas desta vez não é no projeto Visitas Orientadas Remotas, mas um encontro em comemoração ao mês da mulher, em função do Dia Internacional da Mulher, que foi comemorado no dia 8 de março, e amanhã nós começamos uma série de lives também sobre essa temática dos direitos da mulher. Teremos como convidada amanhã a doutora Franciele, que é psicóloga lá no Juizado da Violência Doméstica de Arapiraca. Teremos a doutora Fernanda Marinella, ex-presidente da OAB Alagoas e atual conselheira federal pela OAB desse estado. Teremos a doutora Ana Caroline Fidelis, enfim. Além disso, nós teremos já confirmadas a presença da doutora Carolina Valões, que é magistrada aqui no estado de Alagoas, também para falar um pouquinho sobre essa carreira. Teremos o professor Rodolfo Pamplona Filho, que é juiz do trabalho lá na Bahia, também falando um pouquinho sobre a carreira na magistratura do trabalho. Então nós teremos vários encontros para falar sobre carreiras jurídicas e também em alusão à comemoração do mês da mulher. Deixa eu enviar aqui a mensagem para o Dr. Guilherme, para que ele possa entrar aqui na nossa live. Não sei. Deixa eu ver aqui. Ele está perguntando como é que ele entra pelo Note. Bom dia, meu querido professor Alessio, que prazer tê-lo aqui conosco nessa manhã de hoje. Saudade de você. Um prazer. Deixa eu aqui. Tô falando com o Dr. Guilherme aqui pelo WhatsApp no meu computador. Só um minuto. Bom, deixa eu aproveitar para quem ainda não conheceu esse projeto das visitas orientadas remotas, explicar um pouquinho qual é a ideia e a nossa pretensão. Como as atividades no judiciário, nos órgãos auxiliares da justiça, elas estão suspensas na forma presencial, a gente estaria inviabilizado de fazer a visita em loco, né? Como normalmente acontece, para conhecer a estrutura, para conversar com algum... Peraí, ele não tá achando. Direito, SESNAC. E aí, como a gente não iria pessoalmente para o núcleo para os órgãos, conversar para conhecer a estrutura física e conversar um pouquinho com algum funcionário para entender o funcionamento daquele órgão, as atribuições de determinadas funções públicas. E aí, como a gente está impossibilitado de fazer essas visitas presenciais, o NPJ, ele criou esse mecanismo de trazer o convidado, ainda que virtualmente, para explicar um pouquinho, não só da sua função, né, da sua experiência,
no cargo que ocupa, mas também um pouquinho da sua história de preparação e do próprio órgão. Então a gente fica devendo a visita física para conhecer a estrutura do órgão, mas de certa forma a gente aproveita para esclarecer os nossos alunos acerca dessas funções ligadas ao universo jurídico, para esclarecer, até auxiliar que os nossos alunos eles possam olha, o doutor Guilherme entrou aqui, deixa eu só convidá-lo para participar da live. Ué. Já mandei o convite, vamos esperar só um pouquinho para ele aceitar. Sim, então é uma forma de auxiliar os alunos, principalmente os alunos concluintes que fazem parte do NPJ, para esclarecer algumas profissões, alguns possíveis caminhos no início dessa nova jornada que breve se inicia com a conclusão da faculdade, mas também até uma forma de um projeto de cidadania, que a própria população ela tenha esclarecimento e saiba a quem recorrer nas situações em que ela pode demandar o Ministério Público, ou qual a função de um juiz, ou qual a função de um promotor, enfim, das várias carreiras. A gente já teve a oportunidade de conversar com pessoas que desempenham os cargos administrativos na justiça, pessoas que desempenham até funções tão pouco conhecidas, como foi o convite que a gente fez ao perito papiloscopista da Justiça Federal, o Júlio Bonfim. Então, essa oportunidade é de esclarecimento dessas atribuições, desses cargos que podem ser desempenhados pelos graduados em Direito, e também para a população em geral conhecer um pouquinho dessas funções. Deixa eu... Vou só... Não, aqui não. Cadê? Enviar mais uma vez a solicitação para ver se a gente consegue dar início aqui à nossa live. Bom dia, doutor Guilherme, como você está? É um prazer recebê-lo aqui no nosso Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade SESMAC do Sertão, ainda que remotamente. Queria, desde já, agradecer por ter aceitado o convite, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco nesta manhã de quinta-feira. Então, vou passar rapidamente a palavra para que você possa fazer suas saudações iniciais e a gente começar o nosso bate-papo. Bom dia a todos, né? Bom dia, minha amiga Patrícia, né? Vamos deixar essas formalidades de lado, né? De doutor, né? E é um prazer enorme, né? Participar dessa live, né? Orientada, né? Pela minha amiga, né? Uma importante aí, professora acadêmica, né? Aqui em Alagoas. E deu uma satisfação enorme. Já tínhamos nos programado, já tem um tempinho, né, desde o ano passado, né, para essa live, e não estava saindo uma data específica, né, correria do dia a dia, minha correria sua, né, ainda mais nesses momentos aí de pandemia em que os atos virtuais, né, aumentaram de maneira demasiada, né, mas hoje conseguimos, né, nos programar e espero que seja bem produtiva a todos que estão assistindo. Eu tenho certeza que sim. Então, vamos já que você já deixou claro aqui a nossa amizade, vou me permitir lhe chamar como normalmente eu lhe chamo. Então, não vou ficar falando doutor Guilherme, eu vou fazer Gui, eu vou lhe fazer as perguntas, porque realmente a intenção desse bate-papo é trazer um diálogo mais informal, para falar um pouquinho da tua história, da tua experiência, para poder ir tanto não só no Ministério Público, mas inclusive até antes um pouco, porque como eu ia falar sucintamente um pouquinho do teu currículo, você é formado na Unirio em 2010, fez uma pós-graduação em processo penal,
foi, antes de entrar no Ministério Público, foi técnico judiciário no TJ do Rio de Janeiro, analista judiciário da Justiça Federal, e aí em 2017 assume, né, foi aprovado no concurso do Ministério Público aqui do estado de Alagoas. Pois bem, Gui, eu queria começar essa nossa conversa perguntando assim, se essa carreira era uma pretensão sua desde a graduação, se você realmente já se interessava, pensava em fazer concurso público, se essa carreira no Ministério Público, especificamente, era o seu sonho de consumo, a sua idealização profissional desde a graduação, ou se isso foi surgindo em algum momento após o curso, ou mesmo ao final dele. Então, fala um pouquinho como foi a escolha dessa carreira no Ministério Público. Certo. Isso vem muito antes até da graduação, de uma maneira engraçada e nada a ver com o exercício da função, né, de uma função pública, né? E é engraçado porque eu lembro que quando eu tinha meus 7 anos de idade, 8 anos de idade, né, eu visitava um familiar nosso, né, irmão da minha avó, e ele tinha uma casa assim magnífica, né? Era num local cheio de árvores, campo de jogar futebol, e eu achava aquilo sensacional. E eu, nos meus 8 anos de idade, fui descobrir que ele era juiz de direito, né? Eu preciso ser juiz de direito, nem sabia do que se tratava, só para ter aquela casa, uma porque casa eu preciso parecida. ter essa casa. Era uma casa meio que misteriosa, tinha labirintos, era uma casa enorme. E eu, daquela época, não, vou ser juiz de direito, nem sabia do que se tratava, né? Mas fiquei com aquela ideia na cabeça. É lógico que não foi isso que definiu, né, que eu queria exercer uma função pública, né? Isso só por questão assim de brincadeira, né? Mas isso se deu já na graduação, né, na faculdade. Eu não tenho nenhum, tirando esse irmão da minha avó, na minha família, núcleo familiar mesmo, eu não tinha ninguém, né, que já tinha entrado no mundo do direito, não tinha advogados, nada disso, fora o meu irmão, que foi o primeiro, né, a entrar no curso de direito, e orientado pelo meu pai, né, que viu naquela época isso quando eu comecei a estudar no vestibular. Ele orientou: o mundo do direito tem diversas alternativas, você pode advogar, tem muitos concursos públicos que são bons, né? E, enfim, passei para a Faculdade Federal e comecei a cursar, né, Direito. E, dentre as funções, né, eu já, desde sempre, eu quis concurso público, né? Não era a minha vocação, não era de advocacia, apesar de eu ter advogado durante um breve período. E na faculdade eu já tinha decidido, né, inicialmente, né, que eu gostaria de ser, né, membro do Ministério Público. Inicialmente eu olhava muito assim para a carreira do Ministério Público Federal, né, mas ainda achava muito distante, porque sempre tive para mim que é uma das provas mais difíceis que tem dos concursos públicos. Mas, enfim, eu mudei um pouco para o Ministério Público Estadual após ser analista da Justiça Federal, que eu vi que a matéria da Justiça Federal, apesar de ser bem bacana, o exercício da função, acho que do promotor estadual, ele se aproxima mais, né, da sociedade, né, em loco mesmo, né? Então, a matéria estadual foi a que eu mais me aproximava para o exercício das funções, né? Então, foi daí que eu vou ser promotor de justiça mesmo, né? Apesar, né, de ter estudado e ter realizado tantos outros concursos públicos. O Ministério Público, para o ingresso na carreira, ele exige 3 anos de prática jurídica, e eu já comecei a estudar para concurso público um pouco antes de me formar. Em 2009, mais ou menos, eu comecei a estudar. Então, eu fazia prova para todos os concursos públicos que não exigiam ainda os 3 anos de prática jurídica. Então, eu fiz para advocacia pública, né? Cheguei a fazer AGU, todos esses, procurador da Fazenda.
todos esses concursos que não exigiam os 3 anos, até quando, em 2012, abriu o edital do Ministério Público de Alagoas, e eu ainda não possuía os 3 anos de prática jurídica, né? Mas apesar de estudar para essas carreiras de advocacia pública, eu nunca deixei de lado a principal matéria, né, que é a do penal, processo penal, sempre mantive os estudos nessas matérias, né? Então ainda fui um pouco assim, com dúvida se realmente faria esse concurso, né? A minha esposa, Fernanda, que também é sua amiga, né? Ela falou, não, faz, que acho que você está Está aqui preparado, inquietando a gente aqui, batendo várias palminhas. acho que você tá preparado para fazer, se inscreve e a gente vê no que dá. E aí foi que eu, graças a Deus, obtive êxito nessa aprovação. Bom, explica um pouquinho, para quem não sabe como é que funciona, como é o processo seletivo de ingresso na carreira do Ministério Público, né? Quais são as fases do procedimento, o que é que é relevante e como se deu a tua preparação? Bom, as provas, né, para ingresso na carreira do Ministério Público são bastante cansativas, né, nessas carreiras que do Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, até da advocacia pública, são provas cansativas, né, que demandam um preparo intenso, né, tanto previamente ao início das provas como no decorrer delas, né, porque você possui uma primeira fase, que é uma prova objetiva. Passando nessa fase, você passa para as provas subjetivas, né, discursiva, prova de peças, né, e aqui em Alagoas, além da padrão, né, que é a prova oral, ainda havia uma outra fase, né, que era a prova de tribuna, que consistiu aqui em Alagoas numa apresentação de um caso de júri, né, que nos foi encaminhado 24 horas antes para sustentação oral, e como se o conselho de jurados fossem os próprios examinadores, né? Então ainda possuiu essa fase, né? Quanto aos estudos, eu não vou mentir assim que eu sempre fui uma pessoa prática, né? Eu não vou dizer que durante todo o curso de Direito, não, eu sempre estudei para concurso público desde o início, desde o primeiro período. Não, teve aquele momento de festas, né, de curtir, né, de você só estudar aquelas matérias mesmo da graduação, né? Mas eu sempre, quando coloquei um norte em passar em alcançar algum objetivo, eu sentei realmente e estudei, né? Foi assim quando eu ingressei como técnico judiciário, ainda no decorrer da faculdade, né, do TJ do Rio de Janeiro. Sentei alguns meses antes da prova, estudei, era estudo de 8 horas por dia e consegui, né? Depois passei nessa prova do Tribunal de Justiça, aí você esquece um pouco os estudos e retornei a estudar lá. Eu entrei no TJ do Rio de Janeiro em 2008, né? E voltei a estudar, quase terminando assim, para estudar realmente para concursos públicos maiores, quase para terminar a faculdade, lá em final de 2009, mais ou menos, que eu comecei a entrar em alguns cursos preparatórios, né? Então, assim, eu não sou uma pessoa, e isso a minha esposa também é testemunha, organizada nos meus estudos, né? Ficava uma bagunça, não existia coach para me auxiliar. Hoje isso facilita muito a vida dos concurseiros, né? Então eu seguia o edital na risca, né? Estudava todas as matérias sem saber o que era mais importante, o que era menos importante, o que eu tinha que dar uma ênfase muito maior, mas consegui, né, nesse período que eu estudei, e aí eu posso falar que desde 2009 até eu passar a ser aprovado no Ministério Público, isso se deu em final de 2014, né, eu estudei praticamente diariamente. No máximo tinha um dia da semana que eu não estudava, para descanso, para encontrar amigos, ficar com família, né, mas eram ali 8 horas por dia, além do meu trabalho, academia,
tudo isso. Então, era uma semana bem intensa e o meu maior sonho, além de passar no concurso público, evidentemente, né, era eu ter um tempo para eu não fazer absolutamente nada, né? Não ter programação em nenhum horário do dia, porque era acordava 6 horas da manhã, começava a estudar, ia para o trabalho, aí saía do trabalho, ia para o curso preparatório, saía do curso preparatório, chegava 10 horas da noite na academia, aí fazia o treino de 10 às 11, chegava em casa, dormia, e era essa programação semanal, né? Então é muito cansativo, né? Então, hoje, né, que já exerço minhas funções, eu consigo ter um horário livre, né, para eu fazer realmente o que eu quiser. Certo. Mas é aquela coisa, né? Você plantou por um período, você abdicou de certas regalias, de certas. Até do próprio descanso em si, para conseguir atingir um objetivo, né? Então eu acho bem simbólico a gente ressaltar isso, porque nada vem de graça, tudo demanda algum certo esforço. Algumas pessoas têm uma disponibilidade maior, uma facilidade maior até para assimilação de conteúdo, mas ninguém alcança uma carreira relevante ou êxito mesmo, até no concurso, hoje que até esses concursos administrativos são extremamente concorridos, né? De analista, de técnico, ninguém consegue atingir o êxito sem um mínimo de dedicação. E às vezes essa dedicação é extenuante, sim, mas quando vem o resultado, você vê que tudo aquilo acabou valendo a pena, não é? Não existe mistério, né? Como você salientou, né? Alguns têm uma maior facilidade, né, em absorver conhecimento do que outros, né? Mas não tem mistério, é sentar e estudar, né, religiosamente, né, todos os dias. A minha forma de estudo, por exemplo, é completamente diferente da Fernanda, minha esposa, que também estuda, né? A minha forma de estudo, eu lia tudo uma vez, né? Mas quando eu terminava o assunto, daqui a 2 semanas eu tinha que reler novamente tudo. Ela já vai relendo de maneira mais calma, fazendo diversas anotações, fichamento, né? Eu não tinha paciência para isso, né? Eu preferia ler de uma maneira mais rápida tudo e daqui a alguns dias reler novamente aquele material, né? E é como conta-gotas, você vai absorvendo cada leitura, releitura, né? Você às vezes vê que dá até um desespero, que você vê anotações, vê que você já leu aquilo tudo e não lembro de ter lido isso. Fui eu que, né, fiz essas anotações, fui eu que grifei isso aqui, né? Mas a minha forma sempre foi essa, né? Ler, reler e daí por diante. E é interessante você falar isso, fazer esse comparativo, né? Porque cada pessoa ela tem também uma maneira distinta, que ela se sente melhor ou tem mais facilidade para estudar. Então, até a metodologia que você aplica no seu estudo, você tem que entender como você assimila melhor, como o seu estudo vai render melhor. Então, não existe uma fórmula secreta. Eu acho que tudo isso também tem que partir do próprio autoconhecimento da pessoa, de identificar essa forma de que maneira o estudo vai render melhor para mim, para a assimilação daquele conteúdo. Pois bem, falando especificamente na carreira do Ministério Público, eu queria que tu explicasse, assim, sucintamente, quais são as atribuições de um promotor de justiça, né? Quais são as funções do Ministério Público e um pouquinho da organização da carreira, inclusive sobre a distribuição dos promotores nas varas, nas comarcas da jurisdição, e até um pouquinho da tua experiência, por onde você passou, onde você está, qual foi o trabalho que você já desenvolveu dentro do Ministério Público Estadual aqui de Alagoas. Certo. Bom, o Ministério Público, né, em si, ele, assim, por parte da sociedade que não tem um certo conhecimento, né, ainda tem aquela visão do Ministério Público como aquele órgão que é o órgão acusador,
do promotor de justiça do júri, né, que está sempre lá pedindo acusação, né, e isso foi até um certo tempo, né, até a Constituição de 88, né, destinar ao órgão do Ministério Público, né, um leque de funções, né? Então, além da função do Ministério Público na seara criminal, né, deu ao Ministério Público outras funções na área civil, ambiental, educação, né, principalmente nos direitos difusos, direitos coletivos, né, que fizeram com que, além de dar a total autonomia ao Ministério Público, né, que por certas vezes, né, foi às vezes parte do poder judiciário, parte do executivo, né, com a Constituição de 88 se firmou a autonomia do Ministério Público, né, além de dar essas tantas outras atribuições, né. Isso foi um passo essencial ao crescimento do Ministério Público, né, como um órgão fiscal da lei, um órgão protetor, né, da Constituição e principalmente da sociedade, para resguardar os direitos sociais, direitos individuais, direitos coletivos, né? E essas funções foram que realmente, assim, quando eu escolhi o Ministério Público como carreira a ser seguida, foram as funções que me agradaram muito, né? Dessa proximidade com a sociedade, desse resguardo dos direitos, né? Mas, enfim, o Ministério Público aqui no Estado, de modo geral, né, no Brasil todo, né, ele é dividido, né, em algumas especialidades, né? Existem nas cidades as entrâncias, né, do Ministério Público. Assim que se ingressa no Ministério Público, vai para uma cidade, geralmente de interior, né, em que só há você como promotor de justiça, né? Infelizmente, ainda não há a estrutura adequada, principalmente de pessoal, né? Mas você é o clínico geral quando você chega. Então, você tem que atuar em todas as matérias, matéria civil, matéria criminal, ambiente, educação, saúde, né? Então, realmente é o clínico geral, tal qual o Poder Judiciário, né? O juiz tem que atender todas essas demandas, né? Eu, assim que ingressei em 2017, eu fui para a cidade de Feira Grande, né? Feira Grande abarcava também Lagoa da Canoa, né? E lá pude iniciar as minhas atribuições, que foi bastante proveitoso para esse início de ingresso. Uma cidade bem bacana de se trabalhar, apesar de uma demanda muito grande para um promotor só, né? De Feira Grande, eu consegui uma remoção para a cidade de Major Isidoro, né? A cidade já sertaneja, né? Com um povo bastante acolhedor, né? E uma cidade que até hoje eu exerço as minhas funções, né? Hoje, como promotor substituto lá, não mais titular, porque fui promovido para a cidade de Delmiro Gouveia. Aí, em Delmiro Gouveia, por já ser de segunda entrância, existem algumas outras promotorias, né? Lá já somos 3 promotores atuando na cidade. Então, você já consegue dividir o trabalho, dividir a responsabilidade. A minha atuação lá vai muito é especializada em saúde, infância e juventude, cidadania, né? Então, é possível que eu foque, né, de uma maneira mais exclusiva nessas demandas. Aqui no Ministério Público também tive a oportunidade de fazer parte do GAESF, né, que é um grupo no combate à sonegação fiscal no Estado, lavagem de dinheiro, né, tudo isso praticados por organizações criminosas. Passei um período lá que também foi bastante proveitoso, de muito crescimento, né, mas atualmente preferi me manter principalmente na promotoria na qual sou titular, que atualmente é de Delmiro Gouveia, e exerço as funções ainda como substituto em Major Isidoro, até que haja o edital já teve o edital de remoção, então aguardo lá o promotor de justiça titular. Certo. Gui, me fala assim, se você pudesse, não precisa ser só um,
Mas quais os maiores desafios no exercício da função de promotor de justiça? O que é que você acha que realmente, assim, não sei se é o que te motiva ou aquilo que se torna até mais, torna a função um pouco mais difícil. Me fala um pouquinho assim, o que é que você acha de desafiador nessa profissão? Olha, são diversos desafios, né, Paty? Vão de desafios que no exercício da função a gente faz, atende muito, né, a população, né? E a população, assim, aquela população muito carente, né, de seus direitos, né? Direitos que são reiteradamente, diariamente, né, violados, né, pelo poder público, né, relativos à saúde, à educação, né, são diversas as violações, né, e além da seara criminal, né. Então, às vezes, quando chegam essas demandas, é tanta demanda e tantas demandas que, às vezes, apesar da atuação do Ministério Público, apesar de numa visão resolutiva, né, tentar extrajudicialmente, aí não consegue alcançar o objetivo, aí temos que judicializar a demanda e, por vezes, essas demandas elas não atingem, né, ao objetivo almejado, àquela solução, né? Então, um dos desafios, né, que eu vejo é você ter esse psicológico, né, para absorver todas essas demandas que chegam, né, e que realmente são demandas muitas demandas assim de difícil resolução, né, e você refletir para saber qual é o melhor caminho a ser seguido, né, e você acaba por absorver todo o sofrimento que às vezes chega lá no gabinete, né? São às vezes famílias que com parentes, né, com filhos pequenos, doentes, com doenças graves, e às vezes o poder público não, não, não faz o que devia fazer, né, não atende devidamente, né, então temos que urgentemente buscar uma solução adequada, né, então isso, às vezes, se você parar para absorver todo o sofrimento que a sociedade traz para o Ministério Público, é bem complicado. Mas um outro desafio, isso eu já acho assim de um modo geral, né, o desafio do Ministério Público, e isso merece todo um apoio da sociedade, é de manter, né, as prerrogativas do órgão, né, e as prerrogativas do órgão, eu digo, os poderes do Ministério Público, né, os poderes de investigação, tudo isso que diuturnamente, por trás dos bastidores, né, como bem sabemos, né, tentam sabotar essas prerrogativas do Ministério Público, porque é um órgão que desde 88 vem atuando muito bem ao combate à criminalidade, mas em especial aos crimes de colarinho branco, né? Então, a partir a partir do momento que passamos a atingir, né, empresários, né, interesses, né, de empresários grandes, interesses de políticos, né? Então, o Ministério Público passou a ser muito atacado, né? E isso é bem difícil, né? Porque há inúmeros projetos para retirar do Ministério Público diversas prerrogativas, diversos poderes, projetos para amordaçar realmente os membros do Ministério Público, né? Projetos para retirar as sanções relativas à improbidade administrativa e, por outro lado, aumentar as hipóteses de eventual abuso de direito do Ministério Público por simplesmente exercer, né, as suas funções, né? Então, esse é um desafio que eu acho que é o mais atual, assim, de maneira ampla, né, ao Ministério Público. Entendi. Fala um pouquinho, aproveitando esse contexto que a gente está vivendo, né? O que mudou no exercício da tua função nesses tempos de pandemia, né? O que foi preciso se adaptar? E
aí, o que que isso pode ter trazido de positivo e de negativo na atuação do promotor de justiça? São prós, né, e contras, né, nesse período, nessa ajuda virtual hoje, né, que possuímos, né. As facilidades são inúmeras, né. Hoje conseguimos fazer atendimentos, né, virtuais, reuniões virtuais, né. As pessoas não precisam sequer se deslocar, né, até a sede do Ministério Público, por vezes sequer necessitam estar na própria cidade, né? Então há essa facilidade. As audiências virtuais também facilitam muito, né? Atualmente conseguimos fazer audiências com réus presos de uma maneira bem fácil, né? Réus presos em outros estados, né? Já fiz audiências com réus presos na Bahia, Pernambuco, e então a gente consegue dar uma celeridade ao processo que, em outra oportunidade, não era possível, né? Então, anteriormente, um réu preso na Bahia, né? Para ser realizada, né? Apesar da possibilidade anterior do virtual, né? Caso fosse presencial, necessitaria do recambiamento do preso, né, o que é algo muito raro, né, de ser feito. Então, essas audiências virtuais facilitaram bastante. Por outro lado, o promotor de justiça, né, eu acredito ser fundamental a proximidade mesmo, in loco, né, com a sociedade. Né? Então, as visitas aos órgãos públicos é essencial, as visitas aos órgãos de saúde, às escolas, né, para verificar se estão realmente as estruturas adequadas, né, às crianças e adolescentes, se a alimentação nessas escolas está adequada. Né? Então, assim, a partir desse momento que tudo passa a ser no meio virtual, né? Isso dificulta um pouco esse trabalho, né? É possível acumular, né? Então, acho que esse é um passo, né, a ser seguido, né? E, finda essa pandemia, acredito que a gente possa, né, tanto fazer essas fiscalizações, estar bem próximo da sociedade, né, presencialmente, né, pessoalmente, e, além disso, né, utilizar essa ferramenta virtual, né, até mesmo para segurança. Aqui em Alagoas passamos por um caso recente em que uma audiência, né, de família, né, o marido da advogada foi assassinado. Né? Então é algo que não vai ocorrer, né, nessas audiências virtuais. Né? Então é algo bastante positivo. Mas eu acho que a gente pode falar. Não, pode continuar. Eu ia fazer um adendo, mas pode terminar o seu raciocínio. Não, eu acho que esse mundo virtual veio para trazer melhoras. Né? Só temos que adequar realmente as exatas funções do Ministério Público e conseguir acumular, né, tanto essa forma presencial do trabalho como a forma virtual. Eu acho que isso é bem possível. Na minha visão, essa pandemia, ela veio até, acho que, acelerar um pouco um processo que já vinha acontecendo da virtualização, não só do processo em si, né, tirando o processo físico para o meio, passando ele para o meio digital, mas inclusive com a possibilidade da videoconferência, né? E aí eu acho, mas ainda eu sentia que existia uma certa resistência de se fazer essas videoconferências, de como analisar o depoimento das partes, de como se o depoimento pela via virtual ele não pudesse ser completamente sentido, a sensação sobre a situação da parte, o relato dela. E eu acho que essa pandemia acabou acelerando um pouco mais a incorporação, a aceitação dessas ferramentas, até inclusive a possibilidade hoje de intimação pelo WhatsApp, de facilitar, inclusive, e acelerar o andamento, o curso do processo
para que porque também o grande prejuízo envolvido dos litígios colocados sob a apreciação do judiciário é a demora na prestação jurisdicional. Então, isso, de certa forma, acaba diminuindo o prazo, o tempo A necessário burocracia, né, a resolução do conflito. Mas essa questão da segurança, e aí quando você falou da segurança, do problema o acontecido nessa semana passada, né, na porta do Fórum Estadual aqui de Maceió, eu fiquei pensando nas suas funções junto àquele grupo especializado que combatia o crime organizado. Se por algum momento, assim, ou em alguma situação, você se sentiu em alguma... se sentiu ameaçado ou passou por alguma situação de realmente ficar preocupado com a sua segurança. Eu falo especificamente dessa função, né? Porque para mim é notoriamente mais, digamos assim, o risco é mais evidente, mas em algum outro também, no exercício das suas funções nessas comarcas do interior, se você também já se passou por alguma situação de se sentir em uma situação de risco ou se sentir amedrontado de alguma forma pelo exercício da sua carreira? concretamente, né? Graças a Deus nunca tive assim, nunca sofri nenhuma ameaça, nunca fui intimidado no exercício da minha função, né? A sociedade, né, ela ainda respeita muito o Ministério Público, né, como um órgão sério, né? As nossas atribuições e nossas manifestações, nossas iniciativas são pautadas, né, na fundamentação legal, né? Então, nunca fui intimidado, né? Quando atuava, né, nesse grupo especializado, né, apesar de não ter sido intimidado, realmente a gente fica um pouco temeroso, né? Pois há uma atuação ampla, né? Existiam diversas operações com réus presos, né? Réus que muitas vezes tinham um certo alinhamento, né, nessas organizações criminosas com agentes públicos. Então, assim, causava, né, um certo temor, né, na atuação. Mas, apesar disso, nunca, lá no GAESF, funcionam 3 promotores. À época, todos os 3 promotores, nenhum deixou de exercer as suas funções, né, em virtude de qualquer ato que pudesse nos intimidar, né? Mas, assim, graças a Deus, nunca fui intimidado e consegui plenamente exercer as minhas funções. E ainda que seja ameaçado, né, também não deixarei, né? Tomarei apenas as providências necessárias, né, para cessar a ameaça, né? Mas, enfim. Bom, deixa eu aproveitar, voltar um pouquinho no que você tinha falado, quando você fala principalmente do exercício da função do promotor no interior, naquelas comarcas em que o promotor e o juiz, eles fazem de tudo. Quais seriam, digamos assim, as matérias que você teria mais afinidade, assim, que você se identifica mais e teria um interesse de atuar mais exclusivamente naquele ramo? E quais aquelas que você realmente teve uma dificuldade ou não tem tanta afinidade, mas que, exercendo a função do Ministério Público, você não tem essa oportunidade de escolha sobre o que atuar ou não nessas comarcas, principalmente nas pequenas comarcas do interior? Então, assim, qual é realmente, dentro dessa atuação do Ministério Público, a área que seria a menina dos seus olhos, assim, ou qual é aquilo que realmente lhe faz você exercer essa função com paixão? Certo. Bom, começar pela área que isso assola o estado de Alagoas e principalmente no interior, né? Acredito que seja grande parte das demandas criminais. É uma área que
apesar de ser da seara criminal, né, que eu até gosto de atuar, né, mas especificamente em casos envolvendo violência doméstica, né? É muito, é muito bom dar uma resposta à sociedade, né? Você sancionar aquele que viola, né, os direitos da mulher, né? Mas são processos que são muito complicados, né, no exercício da função, né? Isso porque no interior ainda vem um histórico ainda, né, que isso precisa ser refletido pelas mulheres, né, ainda da sociedade patriarcal, né? Então, assim, é o homem que dentro ali da casa manda, é o homem que chega embriagado e a mulher tem que preparar o jantar dele, se não preparar, apanha, é xingada, é ameaçada, né? Essa semana, inclusive, tive uma audiência que o réu ele justificou que chegou em casa embriagado e a mulher foi tarde da noite e a mulher foi reclamar. A esposa reclamou e por isso que justificaria o ato dele de agredir a esposa, né? Uhum. Só que a dificuldade que eu tenho é que muitas vezes a esposa, a mulher agredida, vai me procurar na promotoria de justiça, eu ingresso com medidas protetivas de urgência, né? E peço para instaurar inquérito policial e tudo mais. O réu, por vezes, por desrespeito dessas medidas protetivas, é preso. E quando chega na audiência, a vítima arrependida diz que gostaria de se retratar do que falou, que não foi bem assim, né? Isso, assim, desgasta um pouco o promotor de justiça, né, que fez aquela atuação, né? Mas, por outro lado, eu tento enxergar a visão da mulher, porque muitas vezes já vem desse histórico patriarcal e, por vezes, a mulher é dependente financeira, né, do agressor, né? Então acaba por ficar num beco sem saída, né? E quer que o agressor volte para a residência porque possui filhos. E, enfim, eu acho que não é que é uma demanda que eu não gosto de atuar, mas eu acho que me desgasta muito por esse vai e vem, né? Você entra com as medidas, aí depois a esposa, a companheira, quer se retratar e às vezes mente em audiência, né? Então é algo que às vezes até por eu gostar muito dessa proteção às mulheres, né, me desgasta, me deixa nervoso, né, e me tira realmente do sério, né? Por isso que, assim, acredito eu que se surgisse uma vaga, existe promotoria especializada em violência doméstica, né? Então é algo que eu acredito que eu não gostaria de ter a minha atuação, né, exclusivamente nisso, né, apesar de ser um papel fundamental do Ministério Público, né, em resguardar os direitos das mulheres nesse caso. Por outro lado, uma área assim, que eu acho que é uma área que manteve o Ministério Público, né, no ápice do crescimento, né, que é a proteção dos direitos difusos, direitos coletivos, né? Defender realmente a sociedade, garantir, né, os direitos que lhes são oportunizados na Constituição, né? Então, você atuar na saúde de maneira geral, na educação de maneira geral, você garantir que o poder público realmente utilize seus recursos na melhora do oferecimento, né, desses direitos, você atuar também na improbidade administrativa, né? Então, são demandas assim que me atraem bastante, né? Infelizmente, hoje, eu tenho para mim que o Ministério Público ele ainda precisa ter uma melhor estruturação, né? Precisa ter recursos humanos para que a gente consiga promover as demandas necessárias, assim, que são mesmo a finalidade do Ministério Público, né? E por vezes assim a estrutura nos deixa de mãos atadas de realmente fazer essas intervenções no poder público, né? Apesar de os membros do Ministério Público aqui de Alagoas serem incansáveis,
né? E apesar da estrutura que ainda não é adequada, né? A gente consegue assim alcançar, né? Percentuais de êxito assim bem altos, né? Considerando aí os outros entes federativos. A gente às vezes já sente assim, o próprio Poder Judiciário, ele tem uma carência de magistrados, por exemplo, você vê vários magistrados cumulando várias comarcas, Isso. e isso por si só já faz com que aquele serviço, aquela prestação jurisdicional, ela não seja tão eficaz quanto ela poderia, porque o magistrado ele precisa se desdobrar. E eu acho que essa falta de estrutura, ela fica mais acentuada ainda em relação ao Ministério Público, seja pela falta de, muitas vezes, de estagiários, de funcionários do corpo administrativo, daquele pessoal do administrativo que dá o suporte, muitas vezes, para aqueles encaminhamentos do dia a dia, aqueles encaminhamentos mais simples, ou facilitar, dar início ao trabalho do promotor para que você apenas fizesse um apanhado geral, fizesse uma correção, e conseguisse otimizar realmente naquilo que demandaria a sua atenção mais pormenorizada, ou aquilo que só realmente você poderia fazer, como realização de audiências, enfim. Então, eu acho que a gente ainda tem uma carência, aplaudo o trabalho da magistratura, do Ministério Público, diante dessa realidade que a gente vive. Às vezes a gente fala muito da demora na prestação jurisdicional, mas a gente também tem que abrir um pouco o leque, a visão, para entender essa realidade e saber de que forma realmente, até que ponto a gente pode culpar, digamos assim, os atores desse universo jurídico por essas falhas, principalmente as falhas temporais relativas à prestação da resposta do Estado nas demandas, né? Então, minha solidariedade é a quem exerce essas funções, e realmente parabenizo, porque a despeito de toda a falta de toda essa estrutura, eu acho que cada vez mais, e principalmente quando a gente vem mudando também a própria forma de ingresso nessas carreiras, a preparação que vem se exigindo. Então, cada vez mais eu sinto que as pessoas que exercem essas funções públicas, elas estão vindo cada vez mais preparadas, com uma vontade de fazer, vai fazer realmente diferença na sociedade, de deixar um pouco, de ver a carreira exclusivamente como uma satisfação pessoal, seja no interesse econômico lá, como você lembrou lá da sua infância, de ter aquela casa maravilhosa, mas também de dar a sua contribuição efetiva à sociedade, de fazer efetivamente que a gente tenha um mundo melhor, de buscar realmente cobrar do poder público, no poder executivo, né? Que haja de acordo com todos aqueles direitos lindos que estão elencados na nossa Constituição. E realmente é muito satisfatório, né? Quando isso é o trabalho do advogado, né? Também que é satisfatório ter o êxito, né? A partir do momento que entramos com as demandas, né? E ao Ministério Público essas demandas sociais, né? E conseguimos, né? Enxergar, pô, eu tive êxito nessa ação civil pública, né? Você vê que a ação civil pública, né? Acarretou em melhorias à sociedade. Houve a reforma de uma escola, né, que estava aos pedaços, né? Você conseguiu garantir o direito à saúde a algum munícipe que tanto precisava, né? Isso é muito satisfatório, né? E é algo que cada dia mais, com a melhora da estruturação do órgão, né, vamos conseguir alcançar de uma maneira melhor, né? Tive a oportunidade uma vez de participar de uma palestra, né? Não como palestrante, né? Mas apenas como ouvinte, né? Do Deltan Dallagnol, né? Procurador da República, né? E todos sabem que a estrutura do Ministério Público Federal, a estrutura de recursos humanos, né? De estrutura tecnológica, tudo
é ainda muito superior ao dos ministérios públicos estaduais, né? E nessa palestra ele falava que temos que saber, né, delegar parte das nossas funções, né, àqueles que estão à nossa volta, né, aos nossos servidores, assessores, estagiários, para que realmente a gente consiga, de uma maneira mais detalhada, né, atuar exclusivamente na atividade fim do Ministério Público, né? E ele falava aquilo e eu pensava, meus servidores, meus assessores, meus estagiários, né? Eu não tenho, né, essa estrutura toda, né? Então, eu tenho que fazer a minha atividade meio, né? Tenho que fazer também a minha atividade fim, né? Espero, né? Isso tem acontecido, né? Desde que eu ingressei aqui no Ministério Público, tem o chefe do Ministério Público desde que eu ingressei, né? Já passaram alguns, né, procuradores-gerais da Justiça, vem atuando nessa melhoria, né, da estrutura, né? Já vi resultados e isso tem melhorado cada dia mais, né, o nosso trabalho, né? Mas Tá bom. é realmente desafiador. Que bom. Gui, já vai chegando perto do meio-dia. Eu sei que você ainda tem um monte de audiência aí para fazer. O pessoal também está começando a ficar com fome, pensando no que vai comer no almoço. Acho que a nossa conversa foi muito proveitosa, foi muito esclarecedora, foi muito bom passar um pouquinho da tua experiência para os nossos alunos lá da Faculdade SESMAC do Sertão, para outras pessoas que entraram e acompanharam a nossa live. Então, eu queria te agradecer. Realmente, desde o ano passado, a gente vem tentando conciliar um dia e um horário. Estava meio difícil, mas assim, esse ano ou vai ou racha. A gente precisa ter essa conversa, porque eu acho muito importante a gente falar não só a questão técnica, a legislação que rege determinada carreira. Eu acho importante falar um pouquinho do dia a dia, de como é viver essa carreira, essa função dentro desse universo jurídico. Então, eu queria te agradecer pela disponibilidade, por conseguir achar um tempinho nessa sua agenda corrida aí para vir conversar com a gente aqui do Núcleo de Prática Jurídica da Faculdade SESMAC do Sertão e dizer que a nossa faculdade está de portas abertas para lhe receber sempre e que foi um prazer ter essa conversa aqui hoje com você e poder... Eita, ele acha que ele caiu, mas eu vou tentar chamar ele de novo para ele poder se... Eita. Não, cadê? Não, cadê? Cadê? Acho que é a conexão. Acho que a conexão dele caiu. Ah, tá. Vou chamar. Isso. Botei certo? Consigo. Peraí, Nanda. Ai, peraí. Eu tô... Pronto. Ele tinha dito que ia pegar o carregador. Eu acho que a Nanda disse que a bateria caiu. Pronto. Caiu, meu celular estava concluir aqui. Estava carregando, mas acho a live acho que puxa muita energia. Como estava a bateria pouca, acho que usou mais a bateria do que estava carregando. Mas eu consegui ouvir porque a minha esposa estava aqui, a Fernanda estava escutando a live aqui. Bom, então é isso, Gui. Eu vou passar só a palavra para você fazer as suas considerações finais, mas te agradecer mesmo essa oportunidade de conversar um pouco com a gente e falar da tua experiência à frente do Ministério Público. Certo, Paty, eu que agradeço o convite. Sempre, além da conversa, né, saudável, né, é sempre bom passar assim, as experiências, né, aqueles que principalmente estão com dúvidas em qual carreira ser seguida, né? E eu digo, a carreira do Ministério Público, isso vou puxar um pouquinho também para o meu lado, né? Para mim é a carreira que mais assim encheu meus olhos, né? Porque
você, pelo leque de atribuições, né, a partir da especialização, você consegue se direcionar a algo que você mais se aproxima, né? Você consegue ir ou para a área da saúde, educação, continuar no crime, atuar no júri, né? Então você consegue escolher, né, aquilo a área que seja mais prazerosa, né, a você. Mas não é só, dentre os poderes, né, dentre as carreiras, eu tenho para mim que o Ministério Público é aquele que tem maior poder de iniciativa, né, nas demandas, né? Você realmente digamos assim, você é o ouvidor, né, da sociedade, né? Então, reclamações vindas da sociedade, né, procuram o Ministério Público, né? Então, violações a seus direitos, procura-se o Ministério Público, né? Então, você é o ouvidor da sociedade, é você que vai fiscalizar se esses direitos da sociedade estão sendo resguardados pelo poder público, né? Então, isso, para mim, é muito satisfatório você atuar para o bem, né, da sociedade, você realmente ser um servidor, né? Você ser um servidor da sociedade, né? Promotor de justiça, você promover a justiça, né? Então, quem procura aí uma carreira, quem está em dúvida, pode estudar para o Ministério Público, né? Não vai se arrepender, né? Lá no meu irmão, né? E temos assim personalidades, né, que são distintas, né? O meu irmão é defensor público, né? Então, por vezes, né, temos discussões dele que é extremamente garantista e eu não tanto, né? Não posso dizer que eu não sou garantista, mas sou menos do que ele, né? Então, temos às vezes discussões por visões distintas, né, do órgão. E apesar do meu enorme respeito que eu tenho pelos outros poderes, né, eu ainda acho que a atribuição do Ministério Público é muito engrandecedora, né, e, a meu ver, é a função que vem mais crescendo desde a Constituição, né, de 88 para cá. Pois tá bom. Então, eu queria agradecer você, queria agradecer a Fernanda, né, por esse suporte técnico, inclusive, à demanda, não só para acompanhar aqui a nossa conversa, e a todo mundo que acompanhou a live, que participou, que interagiu. Eu vi aqui várias pessoas comentando que adoraram a live, que foi ótima a conversa. Então, eu espero que ela realmente tenha conseguido atender a finalidade proposta e que todo mundo hoje saia um pouco mais, acho que talvez até motivado a seguir a carreira do Ministério Público, a prestar esse serviço à sociedade, dar a sua contribuição social através da sua profissão. E dizer que continuaremos com as nossas lives. Amanhã tem live, mas não é sobre esse assunto da visita orientada remota, mas comemoração ao Mês da Mulher. Inclusive, amanhã a gente vai falar sobre violência doméstica, sobre a atuação da psicologia nos conflitos familiares especificamente envolvendo violência doméstica. Então, nós vamos receber amanhã à tarde a psicóloga do Juizado da Violência Doméstica de Arapiraca, para ela falar um pouquinho sobre esse trabalho da equipe multidisciplinar, dessa junção, dessa necessidade da junção do olhar de outras áreas, de outras ciências, para auxiliar na prestação jurisdicional voltada a esses conflitos de violência contra a mulher. Na segunda-feira, nós vamos receber a doutora Fernanda Marinella, também vai falar um pouquinho sobre o papel da mulher na advocacia, mas também falar da experiência dela, não só como advogada, mas também à frente, né, da chefia de uma seccional. Na gestão passada, ela era a única mulher dentre dos 27 presidentes de seccionais e hoje também exerce a função de conselheira federal da OAB Alagoas. Então, a gente vai receber alguns convidados bem interessantes. O professor Rodolfo Pamplona também vem no final do mês falar sobre a magistratura do trabalho, a experiência dele lá na Bahia. E a gente vai tentando trazer
vários segmentos. A doutora Carolina Valões vem falar sobre a magistratura estadual, para poder abrir essa visão e o leque de opções, esclarecer quanto a esse leque de opções que o estudante, né, o graduado de direito, ele tem à disposição para o exercício da sua profissão após o encerramento do curso. Então, Guilherme, Gui, beijo bem grande, um beijo, aproveitei um cheiro também na Fernanda e muito obrigada a todo mundo também que nos acompanhou e a gente vai encerrando a live por aqui. Até mais. Um beijo, Paty, parabéns pela iniciativa aí das lives. Obrigado, meu amigo. Tchau, tchau. Um abraço. Abraço.